Bom dia, paz para você que está assistindo esse vídeo. Hoje eu queria tocar num assunto que vai incomodar algumas pessoas que eu gosto, mas é verdade e precisa ser falado. É verdade dentro do universo, dentro do contexto chamado cristão, né? Como eu já disse num vídeo anterior, eu não tenho intenção nenhuma de querer fazer a cabeça de ninguém a crer em nada. Mas esses vídeos é a intenção de dividir um pouco de conhecimento a respeito daquilo que está escrito de verdade na palavra, de uma interpretação correta e não deturpada para proveito próprio. Queria tocar hoje num assunto, acho que vai direto na veia, vai direto no coração. Obrigatoriedade do dízimo. Vou fazer um resumo para o vídeo ficar o mais curto possível, porque o outro vídeo eu me estendi bastante até, eu queria ter feito coisas mais resumidas. Mas vamos lá no início. O dízimo foi estabelecido por Deus, está dentro das 613 leis do Velho Testamento entregue para o povo judeu. Era uma obrigatoriedade dos judeus pagarem o dízimo. Por quê? Brevemente vou falar, se alguém tiver interesse, depois é só pesquisar. Israel era dividido em 12 tribos. E na terra prometida, quando houve a divisão da terra, houve uma tribo que ficou sem terra. Foi a tribo de Levi, os levitas. Eles ficaram sem terra e ficaram incumbidos do serviço sacerdotal, serviço religioso e o serviço também assistencial. A sociedade naquela época ainda não era muito dividida, muita coisa que hoje é operado pelo governo, deveria ser, né, operado pelo governo, pelas prefeituras, era a própria, vamos dizer, igreja, religião, judaísmo que fazia, os sacerdotes. Então, por eles não terem terra, todas as outras 11 tribos que herdaram terra dentro de Israel tinham que separar 10% do que eles colhiam, do animal, do rebanho, de tudo que eles produziam e dar para os levitas, porque os levitas ficaram sem terra e eles tinham que se manter, eles tinham que se alimentar e eles ainda tinham que fazer assistência social. Então, o dízimo, os 10% que cada tribo entregava para a tribo de Levi era para os serviços do templo, serviços religiosos e principalmente para a alimentação das pessoas da tribo de Levi e das viúvas, dos órfãos, das pessoas necessitadas. Essa era a missão do dízimo. Detalhe, dízimo não era pago em dinheiro, em espécie, em dinheiro não era pago. Dízimo era pago com frutos, tudo que a terra pudesse produzir, tudo que eles pudessem produzir, animais do rebanho era entregue em sacrifício, todos os tipos de fruto, era isso que era dado como oferta no templo sagrado para os sacerdotes da tribo de Levi. Aí pulando já, dando um grande passo e saltando para o Novo Testamento, na minha visão não existe uma obrigatoriedade de dízimo. Não vi nenhuma passagem que falasse em obrigatoriedade de dízimo. E vou citar alguns pontos onde fala de dinheiro sendo entregue, dinheiro sendo entregue, oferta sendo feita dentro da igreja. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, no início fala que todos os recém-convertidos, aqueles mais abastados, traziam as suas riquezas e tudo aquilo era dividido igualmente conforme a necessidade de cada membro da igreja que ali estava surgindo. Mais tarde se chamaria cristianismo, mas é um ramo do judaísmo. Então, o dízimo dentro da igreja primitiva era dividido entre os membros da igreja conforme a necessidade de cada um. Também era usado para assistência social, para ajudar quem precisa.
o dízimo era usado basicamente para alimentação, para subsistência. E quero deixar bem claro uma coisa, eu não sou uma pessoa totalmente contra o dízimo, eu acho a lei do dízimo muito justa e muito atual, se fosse aplicada da maneira como ela foi criada pelo Eterno. Né? Se ela fosse aplicada dessa maneira, e eu mesmo já fui dizimista de uma igreja séria, que o pastor não tirava dinheiro da igreja, porque ele não precisava de dinheiro, ele colocava dinheiro na igreja, para ajudar nas obras assistenciais que a igreja cumpria. Então, se você está dentro de uma igreja séria, que usa esse dinheiro, que não deve ser obrigatório, não, porque não é obrigação, mas se ela usa esse dinheiro para manutenção, para subsistência dos trabalhadores da igreja e para assistência social, obra de caridade, ajuda a viúva, órfão, necessitado. Então, tá legal, tá bacana, mas te obrigarem a pagar dízimo e não cumprirem com essa outra parte que eu falei, que é a caridade, não é agradar a Deus, isso não é dízimo. O dízimo não foi constituído para enriquecer ninguém. O dízimo foi instituído num propósito social por Deus. Isso está bem claro nas Escrituras. Então, se eu ofendi alguém, não fui eu que ofendi, foi a palavra de Deus, porque eu estou narrando aquilo que está escrito na palavra do Senhor, na palavra do Eterno. Você quer dizimar e quer agradar a Deus, você não está dentro de uma igreja, pode ter certeza, separa 10% do que você ganha e faz caridade. Dá para quem está necessitado. Deus vai aceitar da mesma forma como no Antigo Testamento o dízimo era ofertado e vai se agradar disso sim. Mas não faz pensando em retorno e recompensa não, faz por amor ao próximo. Esse é o propósito. E se fizer por amor verdadeiro ao próximo, não vai faltar dentro dos seus armários alimento. Deus é justo, Deus é fiel. Nós é que não somos. Paz a todos. Um ótimo final de semana.